Obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública de marca nova e de cenário novo. A gente agradece ao apoio da Celi Moldecor, que montou o cenário, e também ao apoio da loja Hábito, que está presente aqui com o programa Utilidade Pública desde a primeira edição. E a gente retoma os trabalhos aqui do Utilidade Pública, já falando de um desafio. Como vencer o desemprego. Nosso bate-papo hoje é com o professor doutor Sérgio Araújo. Muito obrigada, professor, Eu que por estar agradeço. aqui no programa Utilidade Pública. Eu que agradeço. Para mim é uma enorme honra estar com você aqui. O senhor lançou um livro que tem a cara do momento que vive o país, que é Vencendo o Desemprego e Segredos para Conquistar Seu Espaço no Mercado de Trabalho. Você já vinha trabalhando esse livro um pouco antes. Como é que foi essa história? Na verdade, esse livro já vem trabalhando desde 2006, 2007, 2008. A época eu comecei, ele foi inspirado na minha dissertação de mestrado. O meu mestrado foi em educação, mas educação voltada para o trabalho, e nós começamos a estudar esse tema. E aí, fora isso, desde 2001, há 15 anos, eu já venho trabalhando com recrutamento, seleção, treinamento de pessoal. E nós começamos a identificar algumas deficiências que as pessoas apresentavam ao tentar se colocar no mercado de trabalho. Por exemplo? Não sabe fazer um currículo, por exemplo, coloca título de eleitor no currículo, acha que isso vai aumentar o seu... Polui indo ali. Na verdade, informações desnecessárias e informações que acabam irritando o recrutador, que acabam diminuindo informações. Ele deixa de colocar algumas informações úteis e coloca informações desnecessárias. Então, e depois que ele fazia o currículo, ele não sabia o que fazer com isso. Enfim, o que falta muitas vezes para a pessoa no mercado de trabalho é saber como buscar o emprego. Nós estamos passando por uma época... o livro, na verdade, culminou com o tempo, né, de acontecer tudo isso, com esse cenário, com essa crise. Mas como eu já vinha trabalhando desde 2008, depois eu parei, fui fazer meu doutorado. Assim que terminei o doutorado, resolvi retomar o livro. Aí foi quando foi essa crise toda e acabou coincidindo. Mas nós identificamos que é necessário que o brasileiro passe a procurar, a tratar o emprego de forma mais profissional. O brasileiro ainda tem o emprego como se fosse um favor que o empregador faz a ele. Então, ele agradece demais quando ele consegue um emprego. Mas, na verdade, o empregador precisa dele tanto quanto ele precisa do emprego. O empregador não contrata uma pessoa porque ela é bonita e tem os olhos azuis, né? Ele contrata porque precisa daquela força de trabalho. Então, ele contrata porque ele precisa daquela capacidade, daquela força de prestação de serviço que aquela pessoa tem. É comum, por exemplo, a pessoa ter a qualificação, ter experiência naquele setor de atuação e, de repente, exatamente na hora da entrevista, ele não saber como trabalhar essa experiência e acabar perdendo a vaga, até mesmo para uma outra pessoa, talvez com menos experiência ou com menos capacitação para aquela atividade. Você falou bem, Dânia. Muito do que se tem, muito do que se precisa ter é atitude. Às vezes a pessoa até tem a capacitação, às vezes a pessoa até sabe desenvolver bem aquele serviço. Mas na hora que a pessoa vai vender esse serviço para o empregador, ele não sabe simplesmente como se apresentar. Já teve casos de pessoas virem para a entrevista de chinelo de dedo, de bermuda, de camiseta, o cabelo parece que tomou um choque elétrico antes de ir para a entrevista. Enfim, é necessário que tanto o homem quanto a mulher saibam como se apresentar no momento não só da entrevista, mas até no momento de entregar o currículo. Porque muitas vezes, naquele momento em que você entrega o currículo, é a sua oportunidade de conseguir uma entrevista. Muitas vezes, muitas pessoas são entrevistadas naquele momento de entrega do currículo. Poxa, eu estava precisando de você neste momento, senta aqui, vamos conversar.
Se você não estiver bem vestido, bem apresentável, com o espírito de conseguir um emprego já naquele momento da entrega do currículo, você pode estar perdendo uma grande oportunidade naquele momento. E aquela sensação, por exemplo, muita gente, ela vai para a entrevista já achando assim, olha, eu vou, mas não sei se vou conseguir. A pessoa já vai sem acreditar tanto nela mesma. Essa credibilidade nela mesma, isso às vezes já vem antes de fazer o currículo. O emprego está difícil, não vou nem procurar. Não sei, tem tanta gente mais capacitada do que eu e não está conseguindo. Então, o próprio clima do país causa um clima interno. E é aí onde a gente fala que precisamos vencer o desemprego. Nós não vamos conseguir vencer de forma individual o problema do país, porque o grande problema do país é um problema político, um problema econômico e político. Você dá uma ideia? Com um passe de mágica, se nós pudéssemos fazer isso, haveria solução para o desemprego no Brasil. Se você tem uma ideia, existem cerca de 3,5 milhões de aposentados, ou melhor, de crianças abaixo de 14 anos que estão trabalhando. Existe cerca de 5,5 milhões de aposentados que têm seu segundo emprego. Só aí nós já teríamos resolvido 9 milhões de empregos no Brasil se os aposentados tivessem melhor condição, se essas crianças estivessem, ao invés de trabalhar, estivessem brincando e na escola e aprendendo. Então, 9 milhões de empregos é o déficit do país. Isso sem falar de pessoas que têm seu segundo emprego e sem falar de as pessoas que precisam prestar hora extra para complementar o seu salário. Então, o problema do Brasil é um problema estrutural que a gente não consegue resolver assim. Um problema econômico e político, a gente tem que resolver isso na urna. Mas a gente não pode deixar que o pessimismo que está em volta do clima do país influencie na sua atitude. Você precisa acreditar que você pode vencer. Às vezes, você tem menos qualificação do que o seu concorrente, mas você tem mais atitude. Você vai atrás. Você não acredita que o país está em crise. Você acredita em você. Crise existiu, crise existe e crise vai existir. Pra sempre. E assim, os empregos também vão existir paralelos à crise. Uhum. Exatamente. Então as vagas vão estar sempre ali. Sempre terão as vagas. Sempre. Nós estamos em um período de recessão. Ok, mas a recessão é para todo mundo. Então você tem que estar melhor preparado que o seu concorrente, que o seu colega. Se você passa de manhã, ao invés de acordar 6 ou 7 da manhã para ir procurar emprego, você acorda 10, 11 da manhã, já tem gente 2 ou 3 horas antes de você na rua procurando. Já tem gente 2 ou 3 horas antes. Se você é de tarde, ao invés de procurar emprego, vai assistir Sessão da Tarde ou qualquer outro programa da tarde, enfim, você... É sair da zona de conforto. Você precisa se movimentar. Procurar trabalho dá mais trabalho do que trabalhar, é o que eu sempre digo. Então, quando você está desempregado, você precisa desenvolver mais atividades em prol de buscar o seu emprego. Aí você, poxa, qual é o meu diferencial em relação... Eu sou menos capacitado? Vá se capacitar. Tem todo o sistema S, Senac, Senai, que pode lhe dar cursos. Tem cursos pela internet gratuitamente. Você precisa se capacitar. Os presenciais mesmo. A gente vai estar conversando ainda essa semana, por exemplo, com a turma da Faculdade Maurício Nassau, que tem aquele Projeto Capacita, que tem uma série de cursos gratuitos, de curtíssima duração, que pode abrir exatamente, portas. Exatamente. Se você não tem experiência, você tem que se capacitar para poder compensar essa experiência. Uma outra deficiência que as pessoas apresentam é: eu fui promotora de alguma coisa, mas isso não está na minha carteira de trabalho, não vou colocar no currículo. Por que não? Coloque. Mas aí, na hora que eu apresentar o currículo, ele vai perguntar, você vai falar da sua experiência e vai dar as suas referências. Mas coloque no seu currículo, isso enriquece o seu currículo. Então, você deve colocar, ainda que não tenha sido de carteira assinada, entendeu? Então, existem o que nós apresentamos no livro são as várias técnicas para motivar as pessoas a saírem de sua zona de conforto e irem brigar competitivamente no mercado contra as pessoas que estão de forma acomodada, não, porque a crise, eu estou desempregado por causa da crise. A crise é um problema macroestrutural. Resolva o seu problema pessoal. E a concorrência vai existir sempre no mercado de trabalho. Claro, sempre a concorrência é maior para as melhores vagas. Quando a gente vê aí os editais sendo lançados aí de concursos públicos, olha, as vagas são poucas, mas tem gente que passa. E por que não a pessoa?
Na verdade, em todo momento, a cada vez mais, nós precisamos ter em mente, os bons são os bons, mas precisamos ser melhores. Às vezes as pessoas se contentam, eu sou ali média 7. Média 7, eu brinco com os meus alunos, digo assim, se você está na média, você é medíocre. Você não pode se contentar com a média, você tem que se contentar em procurar ser o melhor. Se você é o melhor, se você consegue vencer os outros, você está na frente. Procure sempre estar na frente. O que é que você pode fazer para ser melhor? Você estava falando aí logo no início da nossa entrevista do que não deve se colocar do que não se deve colocar no currículo. Você falou aí, olha, tem gente que coloca até o número do título de eleitor. O que deve constar no currículo? Veja, no currículo ele tem que ser primeiro, e eu sempre digo, se eu brinco com as palestras, os alunos, pelo amor de Deus, o currículo tem que ser preto no branco. Um papel bom, papel branco, em fonte preta, né? Não coloque florzinha, não coloque currículo cor-de-rosa, não coloque currículo redondo. Tem até gente que, sabe aquele disco de vinil, tem gente que inventa o currículo para ser diferente. Isso mais atrapalha do que ajuda. Se você quer dar uma consistência, um diferencial, coloca um papel mais grosso, talvez, aquele papel cartão, uma coisa assim, para dar uma consistência, se você quiser. Mas não, é papel A4, branco, todo preto, com suas informações. E quando você colocar ali, não adianta você dizer secretária, serviços gerais, gerente. Isso não agrega. Você tem que dizer, eu fui gerente de compras, eu fiz. Aí eu digo, não, gerente de compras, compra. Não é isso. Você tem que dizer todas as atividades que você fez. Eu fiz isso, eu fazia pesquisa de preço, eu fui... E, se possível, coloque um diferencial do que você fez. Quer dizer, justamente essa pesquisa de preço, a empresa está procurando uma pessoa que tem experiência em pesquisa de preço. Se a pessoa coloca que trabalhou no setor de compras e não cita isso, ela pode perder a vaga para uma outra pessoa. E uma coisa que é muito interessante quando você coloca no seu currículo, fale da sua empresa, às vezes você coloca lá, Empresa Araújo e Silva S.A. Aí, quem é essa Araújo e Silva? É importante que você coloque, a empresa Araújo e Silva S.A. é uma empresa de não sei quantos anos, de 15 anos de mercado, que emprega 300 funcionários, que tem um faturamento anual de... Isso está na internet, isso todo mundo... Essas informações são públicas. Não é para divulgar informação sigilosa. Está pública, mas o setor do RH, que está selecionando os candidatos, ela não vai parar para pesquisar aquilo ali. Exatamente. Ou pelo menos é mais difícil isso acontecer. Então é necessário que você qualifique a empresa, diga pelo menos o tamanho da empresa, quantos funcionários, para que trabalhou numa empresa grande. Né? Ou então eu trabalhei numa empresa de informática que tinham 2 funcionários, mas empresa de informática, todo mundo sabe que são normalmente empresas pequenas que trabalham com pessoal mais reduzido, mas você precisa qualificar a empresa para que o recrutador tenha noção que tipo de serviço você fazia. Aí se você diz, eu sou um gerenciador de macroware, são termos técnicos que o recrutador, a pessoa de RH, não tem noção do que seja aquilo. Então é importante que você coloque também. Agora, mais importante também do que colocar é o que não colocar. Né? Eu aconselho que... Começando pelo número do título de eleitor. Não, tem gente que coloca não só o título de eleitor, coloca o nome da mãe, o nome do pai, o título de eleitor, coloca carteira de identidade, CPF, mas são pessoas que têm tão pouca qualificação que colocam esses dados para ter o que colocar no currículo. Né? Então, mas isso é uma porta de entrada para fraudes. Você está colocando os seus dados pessoais todos num currículo. Então, se o recrutador não gostou, jogou aquilo no lixo, isso aí vira público e aí já era. Então, se alguém precisar dos seus dados, vai pedir, não se preocupe. E eu sempre aconselho, não coloque capa no currículo. Capa é a primeira coisa que que o recrutador descarta. Capa atrapalha, faz você gastar papel. Não coloque foto no currículo. Foto lhe dá um motivo a mais de riso do que de... Mas tem empresas que exigem? Só se a empresa exigir. Se a empresa exigir, você coloca a foto. Eu sempre digo assim, quem é que gosta da sua foto da carteira de trabalho? Quem é que gosta da sua foto da carteira de identidade?
Quem é que gosta da sua foto de carteira de motorista? Se você conseguir responder sim para as 3, ok, você pode até arriscar colocar a foto. Mas, normalmente, a foto é uma foto do Facebook, que a pessoa recortou e colocou lá. É uma selfie que a pessoa recorta e coloca e não fica profissional. Então, mesmo no LinkedIn, que é um site de relacionamento profissional, tem gente que coloca foto do filho, tem gente que coloca foto de festa. A foto, ela é uma coisa muito restrita para a empresa que precisa trabalhar com a imagem da pessoa. E mais sobre esse assunto e sobre o livro Vencendo o Desemprego, do professor Dr. Sérgio Araújo. A gente conversa daqui a pouco, a gente vai ao intervalo, a gente volta já.